Oi, Tati. Bom dia. Deixa eu só colocar aqui o nome da live. Fixar. Tereza, bom dia. Ju, Tati. Esperar mais um pouquinho para ver se as pessoas vão entrando. Bem melhor, né? Com o fone. Oi, Carol. Ótimo. Pessoal, hoje a live é sobre relacionamentos não monogâmicos. E eu vou chamar a psicóloga. Bom dia. Eu vou chamar a psicóloga Tatiana para a gente conversar um pouquinho. Ela é uma profissional que eu admiro muito, porque ela foi uma das, na verdade, a primeira profissional que eu vi que se colocou como psicóloga para atender pessoas com esse tipo de demanda e trabalhar essas demandas, que para mim é algo novo. Vamos ver o que ela tem a dizer. Então, vou chamar a Tati. Deixa eu chamar aqui. Oi, Olá! Tudo bem? tá, tudo bem? Tu tá me vendo e ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Tá bom. Porque a minha internet, eu achei que tava meio ruim, aí eu saí, entrei de novo, mas qualquer coisa tu me avisa. Tá bom. Eu fico também com medo de Oi. cair aqui, mas é a vida. Ah, é um saco, mas não acontece, trabalhar online dá nisso. Sim. E Tati, que bacana. Dessa vez eu vou gravar esse conteúdo pra gente deixar pro pessoal. Não vou deixar passar essa. Tá bom. Aquela vez ficou aquela coisa do, eu salvo, tu salva, e aí quando viu, e aí, salvou? Não, ninguém salvou. Azar, foi. Acontece também. Acontece. Muita coisa, gente. Tati, novamente eu vou pedir pra você se apresentar Legal, pro pessoal que não te conhece, que tá vindo do meu Instagram. Falar um pouquinho o que que você faz, tranquilo. tudo mais. Tá bom. Gente, meu nome é Tatiana Pérez, eu sou psicóloga, terapeuta de casal, e eu ajudo pessoas e casais a se conectarem com a sua forma de amar, seja ela monogâmica ou não. Essa é a minha missão hoje. E na Paradoxo Psi eu venho trazendo reflexões sobre relacionamento, sobre questões de relação monogâmicas e não monogâmicas, mas muito para despertar a curiosidade e o diálogo mesmo, né? A descoberta. Eu costumo dizer que ninguém é obrigado a viver uma relação não monogâmica, mas saber que elas existem ajuda muitas pessoas que estão perdidas por aí, né? Então, é um pouquinho isso que eu faço. Que bacana. E aí você pode explicar, então, pra gente começar o primeiro tópico, qual a diferença de uma relação monogâmica e uma relação não monogâmica? Porque uma das coisas que eu tendi a falar era assim, poligamia. Eu não sei se a poligamia abarca Tá, tudo ou é uma das partes da não monogamia. Como é que funciona isso? tá. Quando a gente eu acho que esses três conceitos nos ajudam, né? Monogamia, poligamia e não monogamia. Por que que a gente chama as relações de não monogâmicas, não de poligamia? Porque, historicamente, a poligamia, ela fala de uma relação em que uma pessoa tem relação com várias outras, mas essas várias outras só podem se relacionar com essa uma, Hum, entende? Então, por exemplo, assim, se a gente for pensar, eu acho que os sheiks árabes, essas questões, assim, históricas mesmo, né? Deixa eu só tirar aqui uma coisinha no meu celular. Pronto. Questões de poligamia, então, por exemplo, existem culturas, né, que aceitam que o homem tenha várias mulheres, em outras culturas existem que uma mulher tenha vários homens, por exemplo, relações bem heteronormativas mesmo, né? E essa questão uma carga cultural e uma questão de poder, em que uma pessoa tem o poder de se relacionar com outras, né? Então, quando a gente pensa em relação não monogâmica, usar o termo poligamia não se enquadra, porque as relações não monogâmicas, elas vêm muito de um questionamento, né, social, de um questionamento histórico, de uma desconstrução que a poligamia ela não faz. A poligamia, pelo contrário, a poligamia ela vai instaurar um poder de uma pessoa, né, diferenciado das outras, enfim. E aí a monogamia, ela fala de uma exclusividade. A monogamia é o que a gente está acostumado. Então, por exemplo, é um casal que casa, fica junto e vive feliz para sempre. Na lógica do amor romântico, a monogamia ela traz isso. Né? A ideia da metade da laranja, de encontrar a sua cara metade, de encontrar a sua alma gêmea. A monogamia ela fala disso, né? Do encontro entre duas pessoas e que essas duas pessoas vão se completar e vão ficar juntas, enfim. Então, a monogamia, na verdade, a palavra exclusividade eu acho que é a que fecha perfeito. Quando a gente pensa na monogamia. Monogamia e exclusividade. E aí, quando a gente pensa em não monogamia, a gente fala de uma quebra dessa exclusividade. Ou seja, pode existir um casal ali
mas não existe um contrato de exclusividade um com o outro. Essas pessoas podem se relacionar com outras pessoas. E aí a forma como isso vai acontecer, cada casal, cada relação vai ter as suas regras, as suas formas, enfim. Né? E a gente entra num outro mundo de conceitos. Uma questão que eu estava vendo um vídeo de alguém falando que a não monogamia traz uma Uhum, forma de ver a relação diferente, porque é um contrato diferente, e que pode ser uhum, desgastante, de certa forma, aí você vai me falar a sua opinião, por ter que colocar muitas regras, onde a monogamia já vem meio que com regras prontas, né? E aí uhum, eu fiquei assim, realmente é uma questão compulsória, que você, acho que você mesmo traz esse termo da monogamia, assim, que você não para pensar que tipo de relação você quer ter, mesmo quando ela é exclusiva. Ah, não, porque traição, pra uhum, mim, às vezes é conversar com alguém na internet para ir pro minha parceira, pro meu parceiro, não é. E aí, quando uhum. algum dos lados faz isso, é traição, não é? Então, na monogamia, parece que não se conversa muito sobre isso. O que que é traição? Quais são Sim. as regras? Parece que já é algo montado, assim. Uhum. É uma forma de pensar, né? Que seria mais desgastante, assim. Mas o que acontece é bem isso, assim, que tu trouxe. Na monogamia, existe algo montado, mas o que as pessoas não se dão conta é que aquela relação, aquele relacionamento também vai ter as suas regras. E aí cada um vem com o seu montado para a relação, digamos assim, e começa a viver uma relação que daqui a pouco eu vivo as regras de um jeito e o outro vive as regras de outro. E a gente não conversa. O que acontece na não monogamia é que o diálogo, se não existe diálogo, tu não consegue viver uma relação não monogâmica, assim, com saúde, de uma forma que todo mundo fique bem, sabe? As relações monogâmicas, elas muitas vezes acontecem sem diálogo. E aí lá no futuro, já cansei de atender casais em terapia de casal, que quando a gente foi olhar para a história deles, as coisas foram acontecendo como se fossem naturais. Ai, era isso que ia acontecer. Só que na verdade um estava vivendo numa lógica e o outro noutra. Eles não estavam vivendo a mesma regra, mas eles achavam que estavam, porque é tão óbvio. Por que que eu precisava dizer isso, né? E aí eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito. E aí as pessoas têm essa ideia, talvez, né, que eu achei curiosa, de que a monogamia já vem com as regras prontas. Conversa com quem falou isso pra ti, eu diria assim, dá uma conversadinha com quem está te relacionando e vê se as regras são as mesmas mesmo, porque eu vou te dizer que não são. Vai ter regra ali que ela vai achar óbvia, que o outro vai dizer, não, oi, como assim, né? Então, isso é bem importante também. E nesse sentido, a não monogamia abre um espaço entre o casal maior de fala. É mais, assim, no sentido de que o casal, as duas pessoas já vêm com a iniciativa de ter que dialogar sobre as coisas para fechar pensar num Uhum. contrato do que as pessoas que vão para monogamia, ou isso é, na verdade, uma questão individual do ser? Porque eu percebo, assim, que independente de Uhum. contrato, tem muitas pessoas que têm dificuldade de entrar em contato com suas emoções, de falar o que sente, o que pensa. Então, são pessoas que, independente da relação, vão ter dificuldades. Mas na não Sim. monogamia, isso já é, assim, mais natural? Ou, assim, a própria Uhum. relação já meio que obriga as pessoas a ter esse tipo de movimento? Eu acho assim que quando as pessoas querem viver uma não monogamia com responsabilidade afetiva, com acordo entre todos, né, com um diálogo, com um entendimento do que está acontecendo entre todos, sim, vai exigir esse diálogo. Todo relacionamento exige diálogo, na verdade. O problema é que as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Então, por exemplo, para algumas pessoas é muito mais fácil trair o outro, né, ir lá e, sei lá, ir para uma festa com as amigas e pegar outra pessoa e não contar para quem tem o seu relacionamento, do que chegar para a pessoa e falar: olha só, eu fui numa festa, fiquei interessada em ficar com outra pessoa, o que que tu acha disso? E aí até vem uma construção histórica, né? Porque historicamente a gente foi ensinado que a gente tem que escolher uma pessoa para ficar junto compulsoriamente, que a gente não pode trair essa pessoa, não pode ficar com outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, outro dia eu li uma pessoa fez um comentário aqui dizendo assim, a monogamia ela só existe, ela é uma escolha, porque muitas pessoas vivem relações monogâmicas, mas traem. E será que são monogâmicas essas relações? Então, né, fica essa dúvida. Por que chamar de monogâmico algo que tu tá traindo o outro, tá escondendo, enfim. Então fica essa dúvida.
E sim, a gente está mais acostumado a, tá, se eu quiser eu pulo a cerca, como falam, né? Eu vou lá, fico com alguém pronto e o outro nunca precisa saber, morre ali. É mais fácil fazer isso, às vezes, pros casais, do que chegar pro outro e falar, olha só, tô afim de tal pessoa, o que que tu acha? Como é que seria pra ti se eu pudesse sair com essa pessoa? Como é que seria pra ti se daqui a pouco eu tivesse um outro namorado, uma outra namorada, enfim. É, e aí vem a questão do diálogo, porque quando tu te propõe a falar isso pro outro, ó, tô a fim de ficar com outra pessoa, vai vir uma DR ali, vai vir um diálogo, vai vir um questionamento, é inevitável, né? Então eu fico pensando nisso. Mas todo relacionamento exige diálogo, é que as pessoas acabam se acomodando nessas regras que elas acham que já vêm prontas e não conversam. O Lucy Lippe disse aqui também, exatamente, acho que vai para onde você pensou, né? Percebo que para o homem, culturalmente, é permitido trair. Então, eles têm certa dificuldade em falar sobre esse assunto. Que é outro tópico que eu te Uhum. perguntei, né? Historicamente falando, já se diziam dos relacionamentos não monogâmicos antes? Se dizia de uma outra forma? Como é que você vê isso na história? Porque é muito comum a gente falar, para o homem é normal trair, o homem pode trair. A mulher sempre foi vista como Uhum. aquela adúltera que tinha que ser morta, né? Porque era Uhum. pecaminosa. O homem não, para ele estava tudo bem. Como é que é essa questão histórica da monogamia e da poligamia? Ou quer dizer, da relação não monogâmica e tudo mais? É, aham. Amanhã eu vou dar uma aula falando sobre 5 coisas que a Ah, gente precisa saber sobre a não monogamia. E aí o link para se inscrever tá na bio, é gratuito e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu poderia dar. Já teve uma live que eu fiz aqui na Paradoxo, que eu poderia dar uma aula inteira sobre a questão da história, né? Mas o que que acontece? A monogamia compulsória, ela veio muito historicamente para a mulher. E está muito vinculada à construção da história da família. Porque, assim, quando começou a se construir uma história, quando começaram a se construir os núcleos da família burguesa, enfim, de famílias que começaram a ter propriedades além dos grandes reis e monarcas e nobres, enfim, quando a burguesia começou a ter o seu núcleo familiar, ter as suas propriedades, tá tudo muito ligado, assim, a propriedade e a construção da família, a família num espaço privado, porque antes não existia esse espaço privado, lá no século XVI, XVII, não existia um espaço privado da família. No fim do século XVII começa a se construir esse espaço, as pessoas, a burguesia começa a ter as suas propriedades, e com isso vem a monogamia compulsória para a mulher. Ou seja, a mulher que é casada, né, que é uma mulher de família, ela não pode se relacionar com outras pessoas porque ela é engravida. E para a gente preservar a propriedade, a gente tem que saber que aquele filho é daquele homem que é dono dessa propriedade. A mulher não era dona de propriedade nenhuma, que era dona dos homens. E aí a mulher também acaba sendo essa propriedade do homem e essa monogamia compulsória para a mulher. O homem, se quisesse sair e transar com outras mulheres, engravidar outras mulheres, não era problema, porque as outras mulheres elas não eram dignas de serem as suas esposas, digamos assim. Elas eram mulheres da vida, coisas nesse sentido, né? Meretrizes, enfim, essas coisas. Então as outras mulheres elas eram muito marginalizadas. A mulher que não era marginalizada, que era aquela mulher de família, ela era obrigada, né, a cumprir essa monogamia compulsória por uma questão de propriedade privada mesmo, né? Se essa mulher trai o homem, como é que a gente vai saber se aquele homem, se aquele filho é um filho legítimo? Como é que eu vou deixar minhas terras para um filho que não é meu, enfim, né? E aí vem todo esse mito que se constrói em cima da mulher também, da mulher pura, casta, enfim, vem toda uma série de questões, né, para a construção da mulher, né? E por isso que socialmente se construiu essa ideia de que para o homem está liberado, para a mulher não. e aí você acha que o movimento feminista, as mulheres estarem Hum, cada vez se empoderando mais, pode ter sentido em elas começarem a questionar o tipo de relação que elas querem ter? É tudo assim, uma interligação. A gente hum. foi se empoderando e começou a perceber que a gente também pode fazer escolhas diferentes das que a sociedade dita pra gente. Sim, tem todo um. Tem uma lacuna ainda histórica dessa propriedade privada que eu estou falando para esse momento do feminismo, assim, né? Então, por exemplo, alguém comentou aqui que gosta do livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels. Que exatamente, ele fala muito sobre isso, né? Sobre como a família ela se construiu muito em torno da propriedade privada, da construção do Estado, enfim.
né? A família também sendo vista como uma propriedade do Estado e tudo mais. E aí é toda uma discussão sociológica, histórica, bem profunda. Mas dessa construção da família pro feminismo, existe uma lacuna gigante da própria construção da mulher, de como a mulher era vista na sociedade, né? Então, por exemplo, eu estava falando aqui do século XVII, século XVIII, talvez, né? E aí o século XIX vai trazer a construção do amor romântico, o amor romântico vai quebrar, vai trazer a imagem da mulher casta e tudo mais. Antes a mulher era coisa da propriedade, da família, enfim. O amor romântico que vai trazer essa visão de uma mulher pura, casta, esperando ser salva por um homem, o homem que vai encontrar sua mulher e decidir. O homem no amor romântico ele passa a ter o direito de escolher a mulher com quem ele quer casar, deixa de ser casamentos só arranjados, né, por dotes, se sai um pouco dessa lógica para a lógica do amor, de agora eu posso lutar por quem eu quero. Só que, de novo, é um movimento muito masculino, né? A literatura traz muito isso, a Moreninha é um exemplo clássico. Então, tem toda essa construção literária, mas de um homem que luta por salvar uma mulher, né, pura, que precisa de alguém, de um salvador e tudo mais. Isso vai começar a mudar, aí sim, com o movimento feminista, vai começar a mudar, principalmente, a mudança principal vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial foi um período em que as mulheres estavam na linha de frente direto, né? Talvez elas não estivessem lá lutando, mas elas estavam nos postos de enfermagem, elas eram médicas, enfim, as mulheres assumiram o posto e foram muitos homens para a guerra. E dentro de casa as coisas mudaram também, as mulheres precisaram começar a trabalhar, Revolução Industrial, enfim. Esse movimento em que as mulheres começam a trabalhar, que as mulheres começam a ter outro lugar, é que começa, então, a mulher a questionar, as mulheres começam a não aceitar mais uma submissão anterior, digamos assim. Não que não existissem mulheres diferentes antes disso, claro que não, mas como um grupo social mesmo, isso começa a mudar, aí sim, com esse movimento feminista, né, com todos esses questionamentos. E depois da Segunda Guerra é que as coisas começam a mudar mesmo, assim, de ter um questionamento. E só vai, assim, começar a ter efeito na década de 60, 70, com a revolução sexual, com o movimento hippie, com o desenvolvimento da pílula anticoncepcional, porque lembra que eu comentei a mulher engravida e ela precisa saber de quem é, né? E a mulher ela não tinha o controle se ela ia engravidar ou não. Então, com a pílula anticoncepcional vem uma liberdade da mulher de, bom, agora eu escolho se eu quero ficar grávida, se eu não quero, quando, de quem, né? Até então ela não tinha essa liberdade. Então, é todo um... Nossa, seria uma outra live, assim, só para falar de história mesmo, né? Toda uma construção. Eu tô reduzindo muito aqui, mas para trazer essa construção mesmo, até liberar, porque até hoje ainda existe essa visão de que o homem pode trair, e tá atrelado toda essa construção histórica mesmo. Assim, até hoje as mulheres seguem lutando, né, pela igualdade de gênero, pela equidade, enfim. É muita coisa. Acho que eu falei demais, aí deve estar pronta. Não, tô adorando. Eu vou ser um pouquinho advogada do diabo, porque, assim, uma coisa é as pessoas entenderem que não gostam de traição e lutarem para não ter isso dentro da relação. As pessoas abertas a bancarem os seus desejos de estarem com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas também me veio um questionamento de o quanto também essas relações monogâmicas e o homem ou a mulher que trai e o outro sabe, mas finge que não sabe, também traz um tesão para essa relação. Porque aí a gente teria que analisar cada indivíduo e cada casal. Porque pode ser que no velado, né, na traição velada, mantenha aquela engrenagem daquele relacionamento, até um jogo de, nossa, será que vai me pegar? Será que não? Será que vai descobrir? Então, eu acho que também pode ter algo também desse desejo de, eu vou trair, vou fazer algo errado, né? Aí é o indivíduo, né? Teria que falar do individual aí. Sim. Mas eu acho que pode, e até eu diria que um casal que vive esse tipo de relação que tu trouxe da traição ser um segredo, mas que não é tão segredo assim, é a lógica do contrato da relação. Eles têm uma relação, eles podem nunca ter sentado e conversado do tipo, olha, eu vou te trair só pra dar tesão no nosso relacionamento. Mas se tem esse dito, não dito, faz parte dessa construção, né? Esse casal, se fosse para uma terapia de casal, provavelmente ia acabar chegando nessa conclusão. Então quer dizer que trair dá tesão pra vocês? Eles vão dizer, então tá. Então
se tá tudo bem para vocês, né, viver dessa forma, ok. É muito a questão do casal encontrar a sua forma de se relacionar, né? Igual eu E, já. enfim, aí a gente tem um mundo de possibilidades, né? Isso, que eu acho que o que eu quis trazer é assim, mesmo na monogamia, você pode ter vários tipos de contrato. Eu já ouvi Uhum, relato de homem que queria que a esposa se prostituísse, porque era algo que dava tesão para ele, uhum, de saber que ela ia fazer um programa e voltar para casa e aí ficar aquela. É ver uma questão de fetiche sexual. Então, acho que contratos podem uhum, ter vários. E aí, o pessoal está sim. levantando várias questões aqui de religião, de política, Uhum, né? Mas eu queria que você falasse um uhum. pouquinho das diferenças de nomes técnicos mesmo para os tipos de relacionamento não monogâmicos. Tá, vamos lá, então. Deixa eu... só um comentário que eu queria fazer. Tá. Ah, que tu falou esse caso do homem que gostava da esposa se prostituir e tudo mais. A única coisa que eu acho importante a gente sempre falar é a questão da escolha do autoconhecimento, de, bom, por exemplo, esse homem que gosta de ver a esposa se prostituir. Se ela gosta também de fazer isso, né, aí, enfim, isso é a questão da relação deles, como é que para eles é ser feliz e tudo mais. O que me preocupa é que eu já ouvi vários relatos de mulheres, até que me chamam no direct do Instagram, dizendo assim, ele quer que eu saia com outras pessoas, ele quer me ver, mas eu não gosto. Bom, Hum, não faz, então, né? Mas ele disse que vai terminar o relacionamento se não fizer. Termina, amiga, não faz. Tu não quer fazer, não faz. Isso é estupro, isso é violência, não pode. Não é que não. Não pode, que feio. É que, gente, não vai fazer bem, né? E isso. aqui na Paradoxo, quando eu falo de relações não monogâmicas, eu tô falando de saúde, eu tô falando das pessoas viverem bem, viverem se sentindo bem com elas mesmas, se sentindo autênticas, conseguindo viver o que elas querem viver, né? Trazer qualidade de vida e não se submeter a algo que elas não querem. Então, isso é muito importante colocar. Nunca se submeta a algo que não quer, né? E aí, bom, com relação aos tipos de relacionamento, a gente pode pensar, deixa eu ver, então, tá, a gente pode pensar em três tipos, três? Tá, a monogamia, a exclusividade. Aí a gente tem, vamos pensar três. A relação aberta, que é um casal. Existe um casal ali, que existe uma certa exclusividade entre eles, existe uma prioridade entre eles, digamos assim, e que eles abrem a relação para poder ficar com outras pessoas e abrem no sentido assim, se eu for para uma festa e quiser pegar alguém, posso pegar, se o outro for e quiser ficar com alguém, pode ficar, mas eles voltam para aquela relação entre eles dois, eles preservam muito essa relação entre os dois, né? E quando eu falo preservam, é preservar no sentido assim de não expor o outro, as pessoas com quem fica, de muitas vezes tentar evitar ficar mais de uma vez com outras pessoas para evitar um vínculo afetivo. Fica um contrato muito mais sexual do momento, coisas nesse sentido, que busca uma preservação desse casal. Então é um casal principal que tem relacionamentos casuais com outras pessoas, digamos assim. Na relação aberta, geralmente é isso. Quando existe um envolvimento afetivo, amoroso com outra pessoa, aí a gente já vai para a lógica do poliamor. Porque o poliamor, ele fala desse envolvimento afetivo mesmo, com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e que todos estão de acordo. Então, por exemplo, digamos que esse casal que tinha um contrato de relação aberta, um deles se apaixonou por uma terceira pessoa, né? Então, a gente vai ter três pessoas se relacionando afetivamente, amorosamente, enfim, né, com esse apaixonamento, com esse vínculo afetivo com outra pessoa. Então, teremos três pessoas. Aí, a gente tem várias formas dessas três pessoas se relacionarem, né? Então, a gente Vai pode ter um ramificar, né? trisal, vai ramificar demais. A gente pode ter um trisal, que vai ser a relação com a exclusividade dos três, que a gente chama também de polifidelidade, por exemplo. E aí, polifidelidade pode ser três pessoas, quatro pessoas, casamento em grupo, tanto faz. Mas a polifidelidade, ela fala de uma exclusividade com mais de uma pessoa. Então, pode ser três, quatro, enfim. A gente pode ter uma relação monopole, em que uma dessas pessoas não vai ter relação com outras, vai ter relação só monogâmica, digamos assim, com uma pessoa, e a outra vai ter relação com mais pessoas. A gente pode ter daí uma relação poliamor de várias configurações, em T, em V, em Y, enfim. Aí entra um leque de coisas que eu geralmente vou para o quadro desenhar quando eu atendo as pessoas com essa configuração, até para elas enxergarem. O que está acontecendo na relação de vocês é isso mesmo? É isso, ok. Né? Porque aí tem muitas possibilidades.
E a gente tem também o amor livre. E aqui eu estou trazendo conceitos, né, que tentam dar nome a vivências não monogâmicas, mas que cada pessoa pode viver de um jeito e às vezes pode acontecer tudo isso ao mesmo tempo. Sei lá, eu sou um amor livre, o outro é poliamor, o outro é monogâmico Gente. e tá tudo certo, sei lá. Pode acontecer. E aí o amor livre, ele vem numa lógica, o poliamor, ele fala muito do consentimento, né? O poliamor fala muito de, bom, eu tenho uma relação aqui, eu vou explicar para essa pessoa como são as regras, ela vai me dizer se está de acordo ou não, a gente vai ajustar e vamos viver dentro dessas regras. Existe um acordo muito bem esclarecido, digamos assim, e negociável, né? O amor livre não é que não é negociável. O amor livre eu já ouvi algumas pessoas chamarem de anarquia relacional também, né? Teve uma live que eu tentei fazer uma diferença entre amor livre e anarquia relacional. Fiquei com uma baita dúvida e depois eu fui ver que muitas pessoas chamam da mesma coisa. Porque a questão, assim, o amor livre, ele traz o entendimento de que o meu amor, ele é livre. Então, eu posso amar e me relacionar com quem eu quiser, como eu quiser, da forma que eu quiser. E aí, como é que isso funciona na relação com o outro? Quando eu conheço o outro, eu vou comunicar isso ao outro. Olha, eu sou amor livre, eu vejo o amor dessa forma, eu entendo as coisas dessa forma, então não espere de mim tais e tais questões. Por exemplo, não espere de mim que eu te diga onde eu vou, que horas eu vou, com quem eu vou. Não espere de mim que eu seja exclusiva, né, que tenha um momento de exclusividade, né? É algo muito mais assim de explicar a sua forma de viver. Muitas pessoas veem muito mais como uma filosofia de vida do que como uma prática, né? Então, de conseguir entender a sua forma de enxergar o amor, de se relacionar, mas não exige um acordo tão fechado quanto no poliamor, por exemplo, né? Não exige tanto diálogo, talvez, não sei. Exige, na verdade, porque tu vai ter que explicar para o outro o que é. Mas não tem essa coisa de um contrato tão certinho, tão negociável. É uma coisa mais livre, assim, ó, minha forma de viver é assim, o que tu acha, né? Vamos ver o que vai dar, algo mais assim, né? E aí algumas pessoas chamam de anarquia relacional, assim, é essa relação sem uma regra a ser seguida e que quando é quebrada dá problema, blá, 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 enfim. E Né? me Então, veio muito assim, aquela bastante. explicar para a pessoa de não ter aquela expectativa de que em algum ponto vai ser pedido em namoro, né? Aquela coisa assim de, Uhum, porque tem muito aquela sensação, você tá solteira, começa a ficar com uma pessoa e como se fosse esperado depois de, sei lá, tantos meses você pedir em namoro, depois casar, ter filho, né, se evoluir. E eu acho que o uhum, amor livre vai muito para essa prática de não necessariamente precisa evoluir para um namoro, ainda vai ser uma relação, eu acho que pode ser uma relação íntima, nesse ficar mais uhum, constante, mas sem ter que ser exclusivo. Mas eu acho que também o que uhum. eu gosto do termo liberdade é da pessoa tá vivendo alguma coisa que, se ela quiser namorar fechada, ela namora, se ela quiser namorar aberta, ela namora, né? Eu acho que antes de definir o contrato, a gente tem que saber o que a gente quer, né? Saber o que a gente quer com quem a gente quer. Porque o que eu acho legal dos Uhum. relacionamentos não monogâmicos é pensar que uma pessoa pode ser interessante para trocar ideias, para ir no cinema, para Uhum. dar uns beijos. A outra pessoa é interessante para levar para conhecer minha família, para estar com a minha família. E cada pessoa tem uma função na sua vida, assim. Que eu acho isso. Como a gente faz com os amigos, né? Isso! Ninguém questiona o amigo, ninguém Ninguém questiona a questiona. amizade. Ai, mas como assim? Tu tem uma amiga que é pra ficar em casa vendo filme e uma amiga que é pra ir pra balada. Tá, daí, né? Tem uma amiga que gosta de fazer uma coisa, tem outra que gosta de fazer outra. Os amores é a mesma coisa. Por que nos amores a gente questiona? Né? Não sei, não faz sentido. Quando a gente quebra com a lógica monogâmica, não faz sentido questionar. Isso. Você estava lendo aí as coisas que o pessoal falou. Tem algo que você queira compartilhar? Nossa, foi tanta coisa. Aham. Sim. Teve uma pessoa que comentou que pensa que a anarquia relacional vem de um viés mais político. É uma ideia de quebrar realmente a hierarquia entre relacionamentos no geral, envolvendo sexo ou não. O amor livre também fala disso, de quebra de hierarquia. No poliamor, muitas vezes existe uma hierarquia, né? É aquele relacionamento que vem de anos e um novo relacionamento. Ou a hierarquia entre três, fechado. Existem essas formas, né? E uma outra pessoa comentou que enxerga assim também, que o amor livre vem de dentro e a anarquia relacional é algo mais filosófico externo. O que eu tô vendo, e aí pode ser que eu esteja falando bobagem, assim, mas quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso em 2016,
a gente chamava tudo de poliamor. Academicamente, se entendia que toda relação que envolvia mais de duas pessoas ao mesmo tempo, com o consentimento de todas, que é o conceito, era poliamor. Quando eu fui, quando o meu artigo foi publicado em 2018, até no final do meu trabalho em 2016, eu coloquei: olha, hoje a gente chama tudo de poliamor, mas já estão surgindo novas nomenclaturas, já está vindo, né, novos conceitos, então isso pode ser que mude. Em 2018, quando o artigo foi finalmente publicado, eu tive que fazer esse adendo no artigo, né? Olha, não se chama mais tudo de poliamor, hoje existem, né, divisões, relações livres, poliamor, relação aberta, tem diferenciações já nesses conceitos. E o que eu estou vendo hoje é que essa diferenciação entre amor livre e anarquia relacional ainda está se construindo teoricamente. Porque, de novo, a gente nomeia, a gente cria nomenclaturas para tentar entender. Mas na prática, também não adianta a gente querer ficar encaixando as coisas em caixinhas, né? Ah, isso é poliamor, não, isso é amor livre, isso é anarquia, isso é não sei o quê. Então, o mais importante é o que tu vive. O que faz sentido para ti, o que tu vive, o que tu pensa, né, o que tá acontecendo. Existem nomes para nos ajudar a entender, mas não se prendam tanto a nomes, porque às vezes eles atrapalham, né? Então, isso vai ser de cada um. O quanto que nomear algo vai ajudar ou não. E essa... Deixa eu ver aqui mais. Enquanto você vai pensando aí, lendo, e eu trago muito isso também para quando eu vou falar de orientação sexual, porque as pessoas tendem a querer se colocar em caixinhas e não se permitem viver o que se quer, porque gera uma confusão, assim, eu sou hétero, eu sou lésbica, eu sou bi, então se eu sou lésbica eu não posso ficar com homem, mas peraí, se em algum momento você quiser ficar com homem, por que não se permitir viver isso? Então as pessoas, é interessante porque eu acho que é uma... Ao mesmo tempo que o nome ajuda a gente a diminuir a angústia e o caos de ser diferente do outro, para se identificar, para criar uma identificação com algo, e aí criar comunidades, pessoas que se entendem, ajuda nisso. Mas ao mesmo tempo, se fechar demais também gera outra angústia de falar, nossa, então, se eu faço algo diferente do que eu imagino que eu sou, eu estou sendo falso comigo, eu estou mentindo para mim, eu não sou aquilo que eu pensava que eu era. Então, acho que tem que ter um equilíbrio aí, né? E olha que interessante, o pessoal das pessoas não mono comentou. Tati, a gente não usa muito mais o termo amor livre, justamente porque ele está associado ao início do movimento hippie, onde se focava muito na liberdade sexual, sem muito debater a responsabilidade emocional. Então, olha a complexidade do negócio. A gente se nomeia de uma forma, amor livre, relação livre, e aí vem toda uma construção do que aquele nome está associado. Esse nome está associado a uma liberdade sexual da época dos hippies, blá, 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 e aí as pessoas não conseguem entender o que isso significa, vamos mudar o nome. Aí, por exemplo, talvez eu, particularmente, não sei, tenho alguma coisa com a anarquia relacional, porque quando eu escuto o nome anarquia, eu penso muito no movimento político, do que eu estudei em história. Então, para mim, na relação, isso fica meio estranho, não sei. Enfim, né? E daqui a pouco fica essa luta de, que nome a gente vai chamar, né? Por enquanto eu ainda chamo de amor livre, mas vou mudar. Aqui, ó, continuando. Relações livres e anarquia relacional têm visões muito parecidas sobre as estruturas, hierarquias, etc. Para mim, a anarquia relacional tem a ver mais com uma visão política anarquista sobre outras questões também. Entendi. Então tá. É toda uma discussão, construção política, enfim, né, que leva a outra questão. E tem muitas pessoas que falam muito mais relações livres, a RLI, né? Sim, tem um movimento em Porto Alegre, inclusive, tem um livro do pessoal das relações livres aqui de Porto Alegre. Mas as relações livres, elas se baseiam muito na lógica do amor livre, da anarquia relacional, né? Muito... Enfim, eu acabo jogando tudo dentro do amor livre, mas tô entendendo a discussão. Tô me apropriando ainda dessa discussão também. E Tati, você que atende muito casal, quais são os desafios para as pessoas que começam a optar por ter relacionamentos não monogâmicos? O que você percebe que vem no consultório? São vários. Até eu vou resgatar aqui uma coisa que o pessoal comentou lá em cima. Teve uma pessoa que comentou que terminou o casamento de 12 anos justamente por perceber que ela não era, né, poliamorosa, enfim, não gostava do poliamor. Outras pessoas, alguém comentou assim, feliz era o Mr. Catra, que tinha várias mulheres e elas aceitavam.
Aí é poligamia, gente. Eu não sei se elas tinham muita liberdade de sair com outras pessoas, não. Acho que elas poderiam servir a ele, mas enfim. Teve alguma outra pessoa que fez um comentário aqui também. Deixa eu ver. Ah, que o parceiro prefere que ele saia e traia porque diz dar uma apimentada na relação. Mas já para ele não consegue, prefere ser um trisal, vivendo, né? Então eles estão vivendo esse dilema sem saber qual lado irá ceder. Isso que eu tenho percebido muito nas relações, nas pessoas que estão abrindo as relações, estão começando a viver as relações não monogâmicas. Eu costumo muito dizer assim, algumas pessoas não entendem bem quando eu falo isso, mas eu costumo dizer que uma coisa é a teoria, a outra é a prática. E veja bem, quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que a gente tem que jogar a teoria no lixo e que ela não vai nos ajudar. Não é isso. A teoria nos ajuda muito, principalmente para questões de responsabilidade afetiva e tudo mais. Mas na vivência, eu recebo muitos casais em consultório que começam a viver e aí eles trazem culpa de, eu estou sentindo ciúmes e não poderia. Ah, Gente, isso é muito comum. calma, né? Tu tá numa relação há 10 anos, tu tá começando a abrir não quer, e logo já quer deixar de sentir ciúmes e sentir compaixão. Não, né? Não vai ser assim de uma hora pra outra. Ou isso que acabaram de trazer. A gente começou a viver, mas eu quero viver um poliamor e o outro quer viver uma relação casual, de sair, transar e ficar. E agora, o que a gente faz? Ou ainda, abrimos, experimentamos e para mim fez muito sentido e para o outro não fez sentido nenhum. Né? E agora, o que a gente faz? Então, são muitos embates que vão acontecer, são muitos dilemas que vão acontecer. Por isso, o diálogo é muito importante. A teoria é importante porque nos ajuda a entender, olha, o que eu estou sentindo, acho que é isso, o que está acontecendo comigo é isso, o que está acontecendo com o outro é aquilo. Mas, o que eu penso, assim? Cada casal vai ter a sua dificuldade, cada pessoa vai ter a sua dificuldade. Na relação é muito importante deixar essas dificuldades claras e tentar alinhar de uma forma que todo mundo fique bem com aquilo, né? Que todo mundo, mesmo que às vezes tu vá ceder, não tem que ser um ceder assim, vou fazer isso já porque tu quer, tá? Então já que tu quer, eu vou fazer. Não, vou aceitar isso, mas para que a gente fique bem, para que a nossa relação fique bem. Muitas vezes vai vir essa gangorra, né? O que é mais importante nesse momento? A minha filosofia de vida, o que eu acredito, ou a minha relação com aquela pessoa? Às vezes eu acho que o embate interno é muito mais esse. O que está prevalecendo aqui? Eu querer ficar nesse relacionamento, eu querer manter essa relação, ou o que eu acredito, o que eu prego, a minha filosofia, né? Eu tenho paciência de esperar pelo outro que ainda não está entendendo muito bem e quer entender, ou não, né? Eu tenho pressa para viver o que eu quero viver. Enfim, então tem muitos questionamentos, né? Mas o importante é a coisa da escolha. Saiba que você está fazendo uma escolha naquele momento. Se tu optar por ficar naquela relação e não viver a relação aberta, livre, não monogâmica que tu quiser, saiba que isso é uma escolha tua também. Tu não tá fazendo isso pelo outro, ninguém tá te obrigando, ninguém tá te forçando. E a mesma coisa ao contrário. Se tu termina um relacionamento para poder viver a relação livre, a relação aberta, a relação não monogâmica, saiba que também é uma escolha. Tu tá deixando de ter essa relação porque tu quer viver algo que pra ti é mais importante do que aquele relacionamento. Então, assim, acho que eu falei um monte, mas em resumo, cada um vai ter as suas dificuldades, mas no fim tudo é uma questão de escolha e de dosar o que é mais importante para mim hoje, nesse momento. Eu percebo também que vem muito uma questão de uma competição, que vai para um caminho meio conflituoso para o casal. Assim, vamos abrir a relação e aí a gente vai ficar com pessoas diferentes. Aí ficamos com pessoas diferentes e aí, se a pessoa não entender que aquilo faz bem para ela e que está fazendo bem para o outro, pode entrar numa questão de, porque, nossa, você ficou com o fulano, ciclano, que era mais bonito do que eu, e aí começa a vir insegurança, ver quem fica com mais, quem ficou com mais. Ou então, até uma questão de desconstrução também você tá numa relação aberta, mas não necessariamente você precisa estar o tempo todo ficando com outras pessoas. E pode ser que o seu parceiro ou sua parceira esteja, por exemplo, num mês que queira sair muito com outras pessoas e você não. E não se obrigar também nessa relação a ter que estar com outro, porque eu tô numa relação aberta. Não necessariamente. Né? É se respeitar. Exato. Que tem muitas relações que são monopólio, que a gente chama por isso, assim, de, olha, não me importa que tu tenha uma relação de poliamor com outra pessoa,
mas eu quero ficar só contigo, pra mim tá bom, tá ok. Enfim, existem, óbvio, vários cuidados que a gente precisa ter, mas isso acontece também. E tem uma questão, as inseguranças, elas acontecem muito, né, porque as pessoas são diferentes. Então, assim, geralmente, né, se eu tenho uma relação com uma pessoa e eu vou me relacionar com outra, eu não vou me relacionar com outra que é exatamente igual àquela. Eu vou me relacionar com outra que é diferente. Então, vai bater inseguranças numa pessoa. Então, por exemplo, já ouvi coisas do tipo assim, eu odeio ir pra balada. E aí agora ela tá saindo com um carinha, com uma menina que adora balada. E aí eu fico lá pensando, mas será que ela vai me trocar? Porque agora ela tá indo pra balada com a outra, porque não sei o quê. Bate essa insegurança da escolha do outro, né? Será que o outro agora vai deixar de querer estar comigo porque está com o outro, fazendo aquela coisa que eu odeio fazer e que o outro adora fazer? Enfim, então as inseguranças, elas vão vir. É bacana muitas vezes trocar, falar sobre isso com o outro, ver. E não existem garantias também, né? Ontem eu vi uma imagem que eu achei sensacional, que é a imagem de um... Era a imagem de um jardim gigante, com um caminhozinho de pedra e um portãozinho bem pequenininho só no caminho de pedra, né? E aí dizia assim, a segurança das relações monogâmicas. Que, que na verdade é isso, assim, existe uma ilusão de que a relação monogâmica é mais segura que uma Exato. relação não monogâmica. As pessoas acham que usar uma aliança vai ser mais seguro do que daqui a pouco, né? Porque é aquilo, se o outro quiser ficar com outra pessoa, se Ele o outro vai. quiser fazer o que for com outra pessoa, vai fazer. Independente se tem uma relação. Mas vai estar traindo. Vai. Mas vai estar sendo antiético. Vai. Mas... Ok, mas vai fazer, se quiser fazer, vai fazer. Então, cadê a segurança? Né? A segurança, eu costumo dizer muito assim, que a segurança está na confiança que tu tem no outro. Se tu confia no outro, se tu tá numa relação que tu confia, tu acredita no outro, a segurança tá ali. Se isso deixa de existir, vocês podem ter o casamento mais longo do mundo. Se não tem confiança, não vai ter segurança. Enfim, E acho que já isso, falei muito coisa. e eu acho que isso vem muito daquela necessidade que o ser humano tem de garantia, de querer controlar as coisas. Que se eu for assim, forçar um pouco a barra, é o entender Uhum, que, porque a maior angústia do ser humano é saber que a gente vai morrer, né? Que a gente é finito e que a gente vai uhum, morrer, independente da sua percepção religiosa, se existe vida após a morte ou não. E uhum, por conta dessa finitude, a gente tenta ao máximo controlar e ter segurança de algo, porque a gente sabe que a vida, ela vai acontecendo. Ela uhum, acontece, ela é inconstante. E aí eu acho que isso reflete em vários contextos. Nisso também no relacionamento. E de ser amado, né? Se eu tô num uhum, relacionamento monogâmico, aquela pessoa quer estar só comigo, então eu sou especial, eu sou amado, eu sou reconhecido. Aí quando entra um terceiro, meu Deus, será que ele vai me tirar desse posto? Será que eu vou deixar de ser amado? Será que eu vou deixar de ser uhum, especial para essa pessoa? E pode acontecer até o contrário, né? Dessa pessoa do caso da balada, da pessoa que está indo para balada, amar mais o parceiro, porque falou assim, nossa, ele confia em mim a ponto de me deixar ir para balada com outra pessoa e eu voltar para casa e ele me uhum. receber com o amor que ele já recebia antes. Isso pode vir a fortalecer a relação, Sim, né? sim, muito. Para os relacionamentos em que a monogamia faz sentido, eu escuto muito isso, muito esse relato, assim. Nossa, a primeira vez que eu fui e eu voltei tão feliz porque eu pude ir, não teve essa regra de, não pode, que feio, não sei o quê. E a pessoa que ficou também de dizer, quando eu vi a pessoa voltando tão feliz, primeiro, ela voltou, e segundo, ela voltou mais feliz, mais empolgada, com muito mais gás, com muita mais energia para o nosso relacionamento. Então, quando as pessoas entendem essa lógica, né, sim, isso melhora a relação. Mas quando elas não entendem, geralmente entra numa coisa de ciúmes, entra na coisa da disputa de poder, de, com quantos tu ficou? Então tá, então eu vou lá e vou ficar com sabe? Aí não... Enfim, Uhum. E Tati, tem vários tem comentários. muitos comentários. Diga. Então, você quer ler os comentários antes de eu fazer a pergunta? Antes de Pode mais ser, nada, deixa você eu ver. teria tempo para quando essa live cair a gente continuar em outra ou você só pode até meio-dia? Acho que é melhor ficar só até meio-dia Tá, mesmo. combinado. Pra mim ficar mais... Que aí eu vou Tá? escolher aqui o que eu quero Então tá, qualquer coisa perguntar. a gente faz outra semana que vem ou no fim da semana, não tem problema. Combinado. Então, a última Tá, pergunta que eu quero fazer nessa live, e aí depois a gente vai para os comentários do pessoal, por conta do ótimo. corona e o pessoal está em quarentena, como é que ficam essas relações não monogâmicas? O pessoal está evitando de sair com os terceiros, quartos, quintos,
por conta de saúde ou ainda estão mantendo essas relações assim? Você tem percebido alguma coisa? Tá. De novo, cada casal vai ter uma forma, né? Mas sim, algumas pessoas, já ouvi relatos de algumas pessoas que optaram por fechar nesse momento, né? Então, pessoas que tinham relações muito casuais antes, né, de sair, ficar, né, em festa, coisa assim, não estão conseguindo ir em festa, não estão saindo, então acabaram optando por se manter mais fechados nesse primeiro momento. Outras pessoas que tinham relação de poliamor, por exemplo, né, que tinham relação com alguém que não morava junto, mas que tem um outro namorado, uma outra namorada. Alguns estão mantendo contato por virtual com uma dessas pessoas, né, não tanto presencial, pela questão do contágio mesmo, e outras seguem se relacionando, mas com todos os cuidados, assim. Então, isso, de novo, vem muito do contrato daquelas relações. Então, por exemplo, daqui a pouco eu moro, né, com alguém e tenho um namorado, uma namorada, e essa pessoa com quem eu moro, e aí às vezes entra até a questão da hierarquia, assim, das relações, né? Daqui a pouco essa pessoa com quem eu moro não se sente à vontade que eu vá e fique com outra pessoa e volte, enfim. Tem questões de grupos de risco, por exemplo, daqui a pouco o outro mora com alguém de grupo de risco, também não vou ficar expondo o outro, né? Então, tem toda a complexidade de avaliar. Mas, se eu tivesse que dizer algo mais generalizado, tá rolando essas duas questões, né? De ou se preservar e ficar mais numa relação ali, ou a questão do contato virtual, que está acontecendo com muitas pessoas também, de manter o contato, mas muito mais virtual, até para questões de. Outro dia alguém comentou comigo que tem um aplicativo de swing virtual. E eu pensei, Nossa, gente, que não loucura que sabia deve ser esse disso. negócio. Nunca... E eu, olha só que curioso, e que aí tinha aumentado muito a procura e tal, não sei o quê. Então, as pessoas podem sim manter as suas práticas não monogâmicas, digamos assim, no mundo virtual, mas está sendo muito mais um acordo, assim, de questões de conseguir avaliar o contexto, qual é o meu contexto aqui, até onde eu posso ir, até onde não, para manter todos seguros, né? Eu já vi. E aí eu acho que é até interessante, desculpa, mas me veio uma questão aqui, que é interessante a gente associar a questão do Covid com uma questão de segurança sexual, né? A gente aqui está falando de um contágio por um vírus, mas quando existe uma relação não monogâmica, né, a gente sabe que a gente vai transar, vai beijar, vai fazer coisas com outras pessoas, a gente também tem que estar sempre cuidando da nossa saúde, em questões de segurança, de usar camisinha, de poder, né, enfim, saber. Enfim, aí vai muito de cada uma, saber com quem que a gente está se relacionando, ao que a gente está se expondo, que tipo de risco e tudo mais, né? Eu Nossa. acho que o Covid é só um exemplo, assim, de algo que talvez seja mais comum nas relações não monogâmicas ter esse cuidado. Uhum. Uma outra estratégia também que eu já tive contato é assim: a pessoa sai com uma pessoa, fala para outra Uhum, e esperam 15 dias para poder se ver. Porque é o tempo que, se uhum, pegar o vírus, né, ele está sim, incubado ali. Então, usar uma régua de segurança. Né? Então, assim, acho que é também. usar a criatividade mesmo e o que você falou, ver, olhar para a situação de cada um. É, exato, Você gostaria de ler os exatamente. comentários? Tem muita coisa. E se teve alguém comentou algo que eu acho importante, que é a questão assim, que a não monogamia não é só safadeza, né? Que é horrível lidar com o julgamento de muitas pessoas que entendem e acham que ser um solteiro não monogâmico é só o fuckboy, né? Então aquela ideia assim de, porque eu sou não monogâmico e sou solteira, eu sou aquela guria que vira contatinho de todo mundo ou aquele cara que vira o contatinho pro sexo de todo mundo. Não, né, gente, pelo amor de Deus, nós somos pessoas, nós temos sentimentos, enfim. E também a questão de muitas pessoas entram para não monogamia, entram, entre aspas, para monogamia, achando assim, agora eu vou pegar geral, agora eu vou poder fazer o que eu Tadinhas. quiser. E não, porque diminui o número de pessoas com quem tu vai, na lógica, diminui o número de pessoas com quem tu vai te relacionar, porque tu vai te relacionar com pessoas que entendam a tua forma de ver o mundo, a tua forma de ver o amor, né? É, Aí, e se isso não acontece, talvez você não esteja vendo da forma, e né? aí, nessa lógica dessa pessoa, é melhor ficar solteiro. É. E também alguém comentou que é bem interessante que na não monogamia a gente consegue deixar de fazer certas concessões pela entidade casal. Então, por exemplo, não posso ir pra balada porque o fulano não gosta, mas você consegue sair com outra pessoa na não monogamia.
Exato, né? Não cria aquela lógica da metade da laranja. Então, se uma metade não gosta de fazer uma coisa, a outra tem que deixar de gostar, ou se gosta, o contrário também, né? Vivo uma monogamia e a gente já decidiu que não usamos aliança nem depois de casar. Símbolo que não quer dizer muita coisa dentro do que a gente acredita. Exato, a aliança também tem. Enfim, é um símbolo para cada um. Deixa eu ver o que mais. A desconstrução da identidade casal é a parte mais importante da não monogamia para mim. É uma desconstrução, acho que, da identidade casal na visão monogâmica, né? Porque também vão ter vários casais na não monogamia. Eu tenho esse meu relacionamento e daqui a pouco eu tenho um outro relacionamento. E, bom, eu sou casal com duas pessoas, né? Mas o que é ser casal para aquelas pessoas? Acho que essa é a grande questão. O que é ser casal, né? Tem a desconstrução do ser casal, do amor romântico, enfim. Mas o que é ser casal? E com relação aos cuidados, agora que a gente estava falando, a gente fala muito sobre. Deixa eu ver. Aqui. Sobre o cuidado daqueles em que nos relacionamos. Isso até. Ai meu Deus, uma coisa sobe e desce. Peraí. Aqui. Isso até perpassa sobre a discussão de sexo com camisinha, por exemplo, né? Questões que existiam com ou sem a pandemia, que foi o que a gente estava dizendo. Então, não se encontrar com outras pessoas tem muito a ver com o cuidado que você tem com as pessoas com quem se relaciona e com a sociedade no geral também. Exato, é com a sociedade em geral hoje a questão do Covid, né, gente? O quanto, por exemplo, a pessoa tá lá em quarentena, mas ela vai todo dia no supermercado. Oi, o quanto que ela tá sendo responsável com ela, com as pessoas com quem ela mora e com a sociedade em geral, exato. Ou sai sem usar máscara, essas coisas todas, né? Tem todo um debate da máscara, enfim, mas tem todo esse cuidado mesmo, né? Do quanto as pessoas estão se preservando de fato, o quanto as pessoas estão conseguindo se preservar e tudo mais. Mas, enfim, acho que é isso. Tati, a gente já está chegando Acho que ao eu li tudo. fim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, do seu curso. Se você puder falar um pouquinho, Tá, se der uma palhinha aí para quem tiver tranquilo. interesse. Aham. Tá, essa semana, amanhã, vai ter uma aula ao vivo gratuita sobre 5 coisas que a gente precisa saber sobre não monogamia. E aí vai rolar um mini curso, na verdade. Vão ter 3 aulas gratuitas ao longo das próximas semanas, nas terças-feiras, às 9 horas da noite. E no final da terceira aula que eu vou lançar, assim, um curso que eu vou explicar, que vai ser um curso sobre relações não monogâmicas, né? Falando sobre tudo isso que a gente conversou aqui, a história do amor, as diferentes formas de se relacionar, questões de gênero, porque muita gente confunde as coisas do tipo, então quem tem relação não monogâmica é lésbica, sei lá, ou é porque é bi, É, né? Vai abrir porque é bi, porque quer. não Oi, não, né? necessariamente. Não necessariamente. E uma coisa não tem a ver com a outra. Isso é uma coisa que também acontece muito, né? Vamos abrir a relação, mas só pode ficar com a pessoa do teu sexo. Então, por exemplo, um casal hétero que a mulher quer abrir a relação, o cara fala, pode abrir, mas só se tu ficar com meninas. Mas daqui a pouco a guria é hétero, nunca pensou em ficar com mulheres e o cara tá exigindo isso. Oi, tipo, Para ser da o onde, único sabe? homem, Porque né, da relação. tem várias questões, enfim. Mas porque as pessoas confundem as coisas, né? Uma coisa é identidade, uma coisa é orientação sexual, outra coisa é relacionamento, enfim. Então, vai ter um curso sim, mas antes do curso vão ter essas aulas gratuitas. Quem quiser, né, acompanhar, o link está na bio, né? Então podem me chamar no direct também. E começa amanhã às 9 horas. Ai, que lindo. Eu vou querer assistir se eu conseguir. Venha. Obrigada, Tati. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar antes da gente encerrar? Não? Não, acho que é isso. Acho que a gente falou bastante coisa. Falei muito rápido, mas eu me empolgo, Ah, gente. é Qualquer ótimo. coisa me perguntem, me mandem perguntas. Ah, Enfim. é um tema muito gostoso de falar. Relacionamento no geral é muito gostoso de falar, né? Então Uhum. depois vamos pensar numa live que eu quero depois puxar para como o psicólogo pode trabalhar com esse tipo de demanda. Talvez Perfeito. até no ser terapeuta de casal, não sei onde quadraria, né, no seu Uhum. nicho, mas Pode é uma ser. coisa que a gente pode trazer depois. Tá bom? Podemos sim. Ótimo. Obrigada Tá por bom. ter vindo. Beijo, boa De semana. nada. Beijo, igual.